Vários assuntos importantes. Para começar, deputado federal Nicolas Ferreira publicou nesta terça-feira um vídeo criticando a nova regra de fiscalização do Pix. Segundo ele, os trabalhadores informais e a população, que já vivem no aperto, agora serão tratados como se fossem grandes sonegadores de impostos. O parlamentar ressaltou ainda que o governo quer saber como quem ganha R$5 mil paga 10 mil de cartão, mas não está interessado em saber como um cidadão ganha um salário mínimo para sobreviver, pagando as contas de luz, moradia, educação, compras do mês e outros gastos. Por fim, Nicolas declarou que o PL, liderado por Jair Bolsonaro, atua para derrubar as novas regras da Receita. Vou chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, conectado ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. As muitas repercussões ainda da medida que foi implementada pela Receita Federal. Agora um vídeo, um post de Nicolas Ferreira, deputado federal, criticando essa medida do governo da Receita Federal, dizendo que os trabalhadores informais serão os mais prejudicados. Mota. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. O Pix é uma raridade. É uma criação do Estado brasileiro que realmente facilita a vida do cidadão. Vamos lembrar, no governo Bolsonaro, 40 milhões de pessoas tiveram, pela primeira vez na vida, uma conta em banco. Com o Pix, que também foi criado no governo Bolsonaro, essas pessoas conseguem receber e fazer pagamentos com extrema facilidade. Por isso, hoje, o Pix é usado por vendedores ambulantes, prestadores de serviço. Eu já vi até em uma ocasião o Pix sendo usado por um pedinte na rua. Só alguém com muito desconhecimento da vida real ou muito desprezo pelo trabalhador, tentaria transformar o Pix de benefício em instrumento de tributação. As novas repercussões sobre a medida que foi implementada pelo governo, pela Receita Federal, que amplia a fiscalização sobre as transações que envolvem Pix. Então, desde 1º de janeiro, quem ultrapassa R$5 mil com transações de Pix terá todo esse histórico de movimentações monitorado pela Receita Federal, e o argumento é que essa medida servirá para impedir evasão fiscal, também cometimento de crimes, mas pairam dúvidas, muitas dúvidas. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Várias manifestações e dessa vez Nicolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL de Minas Gerais, publicou um vídeo fazendo várias críticas, mas dizendo assim, a informação principal: os mais pobres, os trabalhadores informais serão os mais prejudicados. Estão tratando essa população como sonegadores, Beraldo? Pois é, Caniato. Acho que falta essas pessoas assistirem mais os Pingos nos Is, porque senão eles saberiam isso há muito tempo. Boa noite a você, ao Mota, ao Acácio. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa questão do Pix, há uma confusão tentando ser feita pelo próprio governo. A ideia, a estratégia de resposta é dizer que estão acusando o governo de taxar o Pix, o que é mentira. E, de fato, o Pix não está sendo taxado neste momento. O problema todo é que, como nós já dissemos aqui inúmeras vezes já há bastante tempo, o Pix é um instrumento que promove informações abundantes e automáticas para que o governo possa cobrar impostos daqueles que não estão pagando impostos, cumprindo uma promessa de campanha. Ao final de contas, o governo foi eleito dizendo que passaria a cobrar impostos daqueles que não pagam ou não pagam o suficiente. E muita gente, a maioria das pessoas, se apressou em dizer: olha, tá vendo, o governo vai taxar os ricos. E nós aqui nos Pingos nos Is dissemos: o governo vai taxar os pobres que não pagam. E é exatamente isso que está acontecendo. Combinaram este excesso de informação, essa informação fácil e abundante,
num instrumento para cobrar impostos do ambulante, do feirante, daquelas pessoas da diarista, todas aquelas pessoas que recebem dinheiro de forma avulsa, digamos assim, em razão do trabalho que prestam de maneira isolada ou não contínua, né, que justifiquem a contratação por CLT ou um comércio a partir de uma loja, coisa do tipo. E agora, meus amigos, estão todos aí no fogo e uma guerra de narrativas enorme. O fato concreto é, não há de fato a taxação da movimentação financeira através do PIX, mas sim a utilização do PIX para fornecer informação ao governo, à Receita Federal, para que ela sim vá atrás das pessoas que usam essa forma de pagamento. Também com a gente o Acácio Miranda. O Acácio, provavelmente você que acompanha a programação da Jovem Pan News, o conhece, já participou de várias edições de outros programas, sempre com a gente aqui na Jovem Pan. Acácio, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. A notícia em destaque, as manifestações do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele publicou um vídeo na rede social dele criticando essas novas regras de fiscalização do PIX. Enfim, falou uma porção de coisas, mas a informação principal, a crítica principal, entende que os trabalhadores informais, as pessoas mais pobres, serão os mais prejudicados, os mais afetados com essa medida implementada pela Receita Federal. Em linhas gerais, o que achou da crítica? Concorda com a tese de Nicolas Ferreira? Caniato, boa noite a você, boa noite ao Beraldo, boa noite ao Mota e boa noite especial à nossa audiência. O deputado foi muito assertivo nas suas ponderações, até porque, diferentemente do que estava sendo dito, ele separa o joio do trigo. Ele diz, olha, por hora o PIX não será taxado, mas a partir das transações feitas através do PIX, através de DOC, através de TED e de outras ferramentas, o governo terá acesso às movimentações financeiras feitas pelas pessoas e, a partir daí, terá plenas condições de, eventualmente, taxá-las. Então, o governo não está taxando ainda, mas terá informações suficientes, só faltarão os instrumentos e as regras para que ele o faça. Por isso acho que o deputado é assertivo e não propagou fake news. Ele simplesmente fez um relato do que está sendo posto e inclusive é objeto de críticas dentro do próprio PT. Há uma ala do PT que está criticando o ministro Haddad exatamente por conta dessas novas regras do PIX. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer essas repercussões, porque tem integrantes do governo que questionam como essa medida foi implementada sem discussão, sem preparar a população, sem amplificar o debate para saber de que maneira os setores poderiam colaborar, porque foi uma surpresa, né? Agora, Mota, queria só destacar um trecho do vídeo da publicação de Nicolas Ferreira, vou até abrir aspas. Ele disse o seguinte: esses profissionais, se referindo às pessoas que trabalham na informalidade, esses profissionais que já vivem no aperto, agora terão suas movimentações vigiadas, como se fossem grandes sonegadores, fecho aspas. E aí eu vi muita gente falando sobre desproporcionalidade em relação a essa medida que foi implementada pela Receita Federal. Muito rigor na fiscalização com alguns e uma certa leniência com outros, né? Essa medida passa justamente essa impressão, Mota? Claro, as pessoas que estão assustadas ou espantadas não entendem a filosofia da cobrança de impostos pelo Estado. O Estado não cobra impostos de forma justa. O Estado cobra impostos onde ele consegue cobrar impostos. Toda vez que você der oportunidade a um Estado para cobrar impostos, ele vai cobrar. E ele cobra com mais vigor justamente onde é mais fácil. Onde é mais fácil cobrar impostos? Do cidadão comum, do trabalhador. É muito mais fácil você cobrar impostos de milhões de trabalhadores comuns que não entendem muito bem o que está acontecendo, muitas vezes ficam impossibilitados de entender uma cobrança ou um extrato bancário. É muito mais fácil você cobrar dessas pessoas do que ir atrás de grandes contribuintes que têm setores inteiros de especialistas tributários.
Então, o que acontece, o que parece que está acontecendo, é que estão usando o Pix como uma armadilha. O Pix, que deveria ser um instrumento de facilitação da vida do cidadão, como eu disse, eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu me lembro de alguma coisa criada pelo Estado que efetivamente tornou a nossa vida muito melhor. Agora virou uma ratoeira. Todo mundo que deixou de usar dinheiro vivo e passou a usar Pix, agora está sendo sujeito a ser chamado para dar explicação. Agora, Beraldo, é engraçado, né? Muito rigor, né? Com quem faz transações de R$5.000 ou mais no Pix, sendo que muita gente entende que a prioridade deveria ser com os peixes grandes. E a gente sempre destaca de tempos em tempos um ranking que é divulgado com os grandes devedores de tributos do Brasil. Claro que não são os informais, né? Tem empresas que faturam bilhões de reais por ano que sempre integram essa lista dos maiores devedores. Poderia também a Receita Federal colocar todo o rigor para conseguir receber esses tributos dessas grandes empresas, né, Beraldo? O maior devedor de impostos do Brasil chama-se Petrobras, Caniato. E aí, qual é o exemplo que o governo dá? Aliás, Petrobras que discutiu recentemente com o governo do estado do Rio de Janeiro uma dívida de 26 bilhões de reais em ICMS. Esse é o exemplo que vem de cima. Esse é o exemplo que vem, por exemplo, dos governos federal, estadual, municipal, que não pagam os precatórios. Ainda colocam precatórios como se fosse, assim, uma coisa extraterrestre, que alguns abençoados passaram a ter direito. Não. Precatório é gerado a partir de uma vitória judicial transitada em julgado, em que o contribuinte tem direito a receber do Estado e o Estado, mesmo perdendo na justiça, não paga. Alguns estados do Brasil que demoram décadas para honrar um compromisso com o contribuinte. Agora inverta. Vai o contribuinte não pagar? Vai o contribuinte não cumprir uma decisão judicial? Está acabado. A sua vida acaba. É tratado como um lixo. E nós falamos aqui também inúmeras vezes, Caniato, da necessidade da reforma administrativa, quando a gente olha para a reforma tributária que está aí em curso, essa maluquice que resolveu se fazer no Brasil. Qual é o papel da Receita Federal? Uma Receita Federal que vem trabalhando há décadas, olhando o contribuinte como um inimigo. No Brasil, todos estamos errados até que nós recorramos à justiça para provar o contrário, porque administrativamente ninguém sequer tem coragem de dar uma decisão a favor do contribuinte. Não à toa temos no judiciário brasileiro um contencioso tributário gigantesco. O Brasil está completamente errado em tudo. E por isso me chama a atenção o otimismo do Mota. Mota, eu queria compartilhar esse seu otimismo de olhar para alguma coisa que vem do governo, do poder público, e achar que, de fato, de forma honesta, sincera e duradoura, será em benefício da população. Não! O que deveria ser em benefício da população é escola de qualidade, serviço de saúde de qualidade, estradas de qualidade. Isso tudo que deveria ser até para que a gente pudesse pagar impostos com segurança de que aquele imposto seria bem aplicado. Mas não, Caniato, é tudo o inverso no Brasil. Quer falar rapidinho, Mota? Só responder ao Beraldo sobre a sua maneira de enxergar essa medida? Você foi muito positivista na sua avaliação? Eu sou culpado, Beraldo tem razão, eu vou fazer o meia-culpa. Eu sou otimista mesmo, Beraldo, meu otimismo é que me sustenta. Mas eu vou confessar a você que desde quando o Pix primeiro surgiu, assim que ele foi lançado, eu falei, eu não vou usar esse troço não, isso aí tem alguma coisa por trás. E eu fiquei aí uns 6 meses olhando as pessoas usando, vendo essa história de chave, para ver como é que funcionava. Só que chegou o momento em que era inevitável você usar Pix, porque as pessoas pagavam com Pix, as pessoas queriam receber com Pix. Você tinha que fazer um pagamento qualquer, a pessoa dizia, anota aí o meu Pix. Aí eu não teve mais jeito, eu tive que embarcar na canoa do Pix.
é uma coisa extremamente conveniente. Não há como fugir disso. Agora, o Beraldo tem razão, né? A parte em que ele falou, né, de uma tentativa honesta e sincera, não foi isso, Beraldo? O honesto e duradoura. Aí me pegou, eu confesso. Beraldo tem razão. Um outro trecho do vídeo do Nicolas, tem essa frase aqui: o vilão do Brasil é quem ganha R$5.000 e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Aí tem uma outra frase: todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, fecho aspas. Corremos esse risco, ou pelo menos os trabalhadores informais, Acácio, dinheiro vivo? Eu acho que sim, por algumas razões. Primeiro, se eventualmente esse controle do governo for exacerbado, aqueles trabalhadores que estão mais próximos à informalidade e têm mais dificuldades na prestação de contas e na atuação formal, é óbvio que eles vão fugir para o dinheiro vivo. Em segundo lugar, a outra alternativa que se tem são os cartões de crédito e de débito que impõem tais taxas ao comerciante. Então, o comerciante, se voltar a usar estes cartões, voltará a ter um sócio na sua atividade. E é óbvio que aquele que está na informalidade e já tem uma margem de lucro menor, ele vai correr de qualquer circunstância que prejudique ainda mais a sua margem de lucro. Mas o mais bizarro de tudo isso é que aqueles que são pequenos, aqueles que são informais, não tem alternativa. Ao passo que aqueles que deveriam ser objeto de uma fiscalização mais exagerada, mais aprofundada, se eventualmente forem apertados, eles levam o seu dinheiro para um paraíso fiscal e lá não terão qualquer rigor ou qualquer taxação. Isso mostra o que deveria ser uma justiça tributária do nosso país, que está muito longe de existir. Mota, tem um outro destaque dessa notícia, que Jair Bolsonaro estaria articulando um movimento no Congresso Nacional para conseguir derrubar essa medida. É isso que se espera dos parlamentares da oposição? E Jair Bolsonaro atuando como talvez o líder desse movimento, talvez é justamente uma postura que se espera de Jair Bolsonaro, ainda que esteja inelegível, uma figura política que pode articular esse tipo de movimento na Câmara e no Senado? Não há dúvida nenhuma, Caniato. Agora, eu acho essa situação um pouco complicada, porque trata-se de uma instrução normativa, né? Salvo engano. Isso é uma coisa que você derruba essa, amanhã vem outra. Você derruba outra, depois vem outra. O que a gente tem que combater é essa voracidade tributária do Estado brasileiro. O que a gente tem que combater é a ideia de que um país vai para frente, se torna mais desenvolvido, gera mais empregos, cobrando mais impostos. O que a gente tem que combater, para que nunca mais aconteça, é o que aconteceu, o vexame da aprovação da reforma tributária. Reforma tributária, por favor, coloca entre aspas aí, se forem colocar aí ali no gerador de caracteres, coloca entre aspas, né? Uma reforma tributária que não reduz imposto, e que, pelo menos pelos próximos 8 anos, vai tornar a vida dos brasileiros um inferno, vai nos dar o maior IVA do mundo. Foi votada na calada da noite, sem que os parlamentares conseguissem nem ler o que estavam votando. Isso é que não pode mais acontecer. Você, Beraldo, a maneira como os parlamentares precisam se colocar, ontem o delegado Palum participou com a gente, disse que há várias iniciativas, né? Projeto de decreto legislativo para assustar essa medida, mas como bem disse o Mota, derruba uma, pode vir outra, né? Não, sem dúvida, até porque o governo brasileiro hoje encontra-se como aquela pessoa que ali precisa de dinheiro para pagar o pedágio, encosta o carro, levanta o banco, abre o apoio de braço, vai atrás de cada moedinha ali para juntar os reais que precisa para pagar o pedágio. O governo brasileiro está assim, ele está procurando dinheiro em todo e qualquer lugar, além de contar as mentiras orçamentárias para justificar as suas despesas. A gente teve o episódio da expectativa de receita do CARF, por exemplo, que decisões de disputas tributárias que deveriam ser favoráveis ao governo e que a expectativa, se não me engano, no ano passado era coisa de 50 bilhões e teve uma realização de
menos de 1 bilhão. Então, toda essa ficção orçamentária que está montada no Brasil, ela vai acontecendo enquanto o governo vai buscando dinheiro no bolso de todos os contribuintes. E você tinha mencionado mais cedo, Canhato, as empresas, né, os grandes devedores. Eu digo o seguinte, Canhato, eu acho impossível um empresário estar 100% em dia com as obrigações tributárias. Por quê? Porque sempre vem um cálculo adicional, sempre vem, olha, esse recolhimento não está correto por isso e aquilo, tem aqui uma multa, tem isso, tem aquilo, uma DARF que você preencheu lá com um código errado, um recolhimento que você esquece de fazer hoje, só é notificado daqui a 3 anos com um valor muito mais alto do que o valor original, você nem se deu conta do que estava devendo aquilo. Então, vejam, toda essa automação, essa digitalização das informações tributárias, elas servem para cobrar, mas elas não servem para informar sequer ao contribuinte se por acaso ele fez alguma coisa errada no momento que ele fez alguma coisa errada. Então, toda essa estrutura governamental, ela funciona contra o contribuinte, e o contribuinte não aguenta mais, Canhato. Esse é o grande problema do Brasil. Veja os empreendedores brasileiros. A gente conversa com as pessoas e diz, não, o empresário brasileiro, ele tem raça, ele não desiste, ele vai para cima, ele enfrenta as dificuldades. Aí eu pergunto, e qual é o benefício que ele tem? Ele tem essa postura de herói simplesmente porque não há alternativa. Ou ele tem essa postura, essa conduta, ou ele vai ser destruído, ele vai ser esmagado. Só que ao final de todo esse esforço que ele faz, quem fica com o dinheiro, com a riqueza que ele produziu? O banco e o governo. Essa é a dinâmica que vivemos. Ninguém aguenta mais, porque isso tira, suga, drena a energia da economia. A gente vai sempre com essa economiazinha fraquinha, tentando ficar com o nariz para fora d'água. Nós nunca conseguimos evoluir de uma forma concreta, densa, dar um passo firme para cima e nos manter lá em cima, porque a gente está sempre à expectativa do próximo voo de galinha. E o governo, com esta medida fiscalizatória absurda que está sendo tomada a partir das movimentações feitas através do PIX, está garantindo que mesmo esses pequenininhos, esses empreendedores estão ali fazendo qualquer negócio para sobreviver, que nem esses sobrevivam. Então, é a fórmula do atraso, é a fórmula da manutenção desse Brasil que não consegue avançar.